Foi mesmo o tema anunciado? O segredo. Tudo tem um segredo, né? As profissões têm um segredo. Em tudo há um segredo. Até me lembro que João Pedro, lá no Amazonas, é mecânico de barco. Mecânico de motor de barco. É um mecânico bem sucedido. Muitas pessoas o procuram para consertar seus motores de barco. Uma vez um dos seus clientes perguntou: qual é o segredo, seu Pedro? Que você é o melhor mecânico da região de motores de barco. Ele disse: se eu contar o meu segredo, então eu vou perder. Então tudo tem um segredo. Irmãos, qual é o segredo de casais que permanecem juntos por 50 anos? Qual é o segredo? Paciência, né? O esposo tem que ter muita paciência com a esposa, né? Mas não queremos falar sobre casamento nessa manhã. Nós vamos falar sobre o nosso casamento com Jesus. Por que, irmãos, há pessoas que permanecem em Jesus há muito tempo, como nós, pela graça de Deus, estamos, e outros, em pouco tempo se vão? Eu assisti um batismo no sul do Pará há muitos anos, de um jovem que se batizou com um grupo grande de jovens, mais de umas 20 pessoas. Ele foi batizado de manhã no Rio, e a apresentação à igreja, a recepção, seria às 5 da tarde, 6 horas antes do culto. Pois nesse espaço entre o batismo e a apresentação, ele já não estava mais na igreja. Nossa, que rápido! Que rápido! E eu estou perguntando, por que há pessoas que permanecem em Cristo há muito tempo e outras em pouco tempo se vão? Por quê? Modificando a pergunta: qual o segredo de permanecer em Jesus ou com Jesus até que Ele volte? Qual o segredo? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, nós lemos um convite de Jesus. Em João 15, verso 4: permanecei em mim. Qual é o convite de Cristo? Permanecer em Cristo. Muitas pessoas que tiveram o privilégio e a alegria de ver Jesus, estar com Ele, tocar na sua mão, abraçá-lo, encontrá-lo, não permaneceram nele. Então Jesus está fazendo um convite a Pedro: não passe por mim, não se encontre comigo apenas, não toque apenas na minha mão, não receba apenas um milagre, mas permaneça em mim. Por que Jesus está falando isso? Porque casar é fácil. O que é desafiador? Permanecer casado. Permanecer casado. Então ir a Jesus é muito fácil. Você pode ir por causa de uma dor, por causa da cegueira, por causa que você é coxo, porque você é leproso. Muitas pessoas que receberam a cura de Jesus não permaneceram nele, queriam só a cura. Quando nós estávamos envolvidos na campanha Pare de Fumar, e no Brasil inteiro, eu tive o privilégio de fazer muitas na Bahia, muitas pessoas que receberam a libertação do vício do cigarro não queriam religião, eles só queriam parar de fumar. É a escolha que as pessoas fazem, né? Então, Jesus não quer que nós apenas passemos por Ele ou tenhamos um encontro. Ele quer que nós façamos o quê? Permaneçamos nele. E em resposta a isso, o que diz o resto do verso? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que é mais difícil? Nós permanecermos em Jesus é o nosso desafio. Jesus não tem dificuldade de permanecer em nós. Só que Ele não quer morar em nós se nós não escolhermos permanecer nele. Mas Ele não tem dificuldade com isso. Ele deseja permanecer em nós. Eu selecionei aqui, irmãos, alguns textos da Bíblia e do Espírito de Profecia para nós refletirmos nisso, sobre o segredo de permanecer em Jesus. Sim, irmão? Irmão, nós tocou nessa campanha Para de Fumar. Sim. Quando nós estávamos ali no tradicional, passou um homem lá, isso com 7 meses depois da campanha. Certo. Aí ele conversando mais outra, ele falou, ele disse: olha, eu parei de fumar, talvez essa campanha aí, mas não retornou mais lá.
Nunca mais voltou. E eu fui visitar na cidade de Eunápolis uma mulher que parou de fumar na nossa campanha, naquela atendimento que a gente faz depois da campanha, né? E entrei na casa dela, ela estava só, me recebeu uma senhora, e eu fiz aquela abordagem que a gente faz sempre, tudo bem, como é que está a saúde, tal, conversei. E antes de ir embora eu falei, eu quero fazer uma oração com a senhora. Ela falou, não, eu não oro com vocês, eu sou testemunha de Jeová. E eu participei da campanha porque eu quero me batizar lá, para me batizar não posso fumar. E eu agora já parei de fumar. Não aceitou a oração. Então, acontecia muito com Jesus. Jesus sofreu muito essa dor da ingratidão, das pessoas receberem a cura, mas não quererem nada com ele, nada mais, né? Pois bem, eu selecionei aqui alguns textos que anotei. Olha, não basta que o pecador creia em Cristo. Para obter o perdão do pecado, deve, pela fé e obediência, permanecer nele. Não basta crer, tem que permanecer. Patriarcas e Profetas 517. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. O que Satanás sabe? Uma pessoa bem fraquinha. Está bem esse irmãozinho, essa irmãzinha? Insignificante. Que vive tropeçando, quem sabe? Fraca. Mas se permanece em Jesus, Satanás sabe que essa pessoa, uma só, é suficiente para competir com as hostes das trevas. Imagina o exército de Satanás à tua frente. Só você em Cristo é suficiente para vencer. Qual o segredo? Permanecer em Cristo. Porque quem ganha essa guerra não somos nós. É Ele em nós, é Ele por nós, né? Por isso, irmãos, em São João capítulo 15, no verso que nós citamos, do verso 1 ao verso 11, Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer. Porque Jesus está preocupado, não é só com o nosso batismo, com a nossa aceitação da verdade. Jesus está preocupado se nós vamos permanecer até quando? Até o fim. Porque ele diz, quem permanecer até o fim é que será salvo. Na maioria de nossas igrejas mais antigas, como a que nós moramos em Feira de Santana, se você faz uma lista de irmãos que já pertenceram àquela igreja, tem que ter 3 templos para suportar quanta gente que já passou por ali. E tantos outros lugares que é assim. Porque não basta crer, precisamos permanecer. Este é o nosso desafio, irmãos. É andar com Deus, né? Interessante, quando a gente fala andar com Deus, a gente se lembra de Enoque, que foi o primeiro que a Bíblia usa essa expressão. E ali na segunda Bíblia, a língua hebraica, que foi escrita no Velho Testamento, essa palavra andar com Deus, não é o que muitas vezes vem na nossa cabeça. Fazer um passeio com Jesus de mãos dadas no bosque. A palavra halak quer dizer relacionamento. Andar com Deus é relacionar-se com Deus. Então, quando diz que Enoque andava com Deus, não quer dizer que ele pegava a estrada com Deus. Quer dizer que ele se relacionava com Deus. Ele orava, ele comungava, ele estava ligado a Cristo. Ele permanecia constantemente em Jesus. Como permanecer em Deus? Como permanecer? João 6,56. Vamos ler? Então já estamos revelando o segredo, né? Qual é o segredo, irmãos, para permanecer em Cristo? O segredo, qual é? Quem pode encontrar, pode ler, por favor, viu? João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e em mim. Olha o segredo: comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Quando Jesus disse isso, quem foi que ouviu? Quem estava ao seu redor? Os judeus e os discípulos. E eles acharam estranho. Para nós também é estranho. Um grupo de vegetarianos falar: você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Não é estranho? Mas o Espírito de Profecia explica, irmãos. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa nossos pecados e nele estamos completos. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. Continua a explicação do desejado. O alimento não nos aproveita se não ingerirmos, a menos que se torne parte de nosso corpo.
Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se não conhecemos como Salvador pessoal. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que a sua vida se torne a nossa vida. Desejado 3:8-9. Então veja bem, suponhamos que depois do culto nós vamos ao almoço em algum lugar e está uma mesa posta muito bonita e a gente não se alimenta da mesa, serve para sustentar nosso corpo? A comida, se você não ingerir, serve para alimentar o corpo? Não. Então a Ellen White está dizendo que Cristo nada vale para a alma se nós não o ingerirmos, ou seja, precisamos alimentar-nos dele. Continua a explicação em outro trecho do Espírito de Profecia. Como alimentar-nos de Cristo? Fundamentos da educação cristã. No estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Então, quando Jesus disse: quem não comer a minha carne não beber o meu sangue, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, o que ele está dizendo? No estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. O que precisamos fazer? Estudar diariamente. Estudar diariamente a Bíblia, irmãos. Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Meditação 59. João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então o cristão só vai viver se ler, se ouvir as palavras de Deus. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Onde é que encontramos vida espiritual? Na palavra de Deus. Caminho a Cristo é aquilo em que meditamos, que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. Conta-se, irmãos, que em algum lugar tinha uma rinha de cães, um lugar que as pessoas colocavam os cachorros para brigar, os cães para brigar. E ali os apostadores iam para aquele lugar todo final de semana, porque é um jogo, né? As pessoas apostam na briga de cães, como faz com galos e etc. E ali tinha uma pessoa entre os jogadores, os apostadores, que sempre dava assim uma sugestão de aposta. Os jogadores estavam por ali, olhando os cachorros, a robustez dos cães, e aquele senhor, aquela pessoa dizia: olha, hoje quem vai ganhar é o cachorro preto. Quem acreditava nessa proposta, nessa sugestão de jogo, e apostava no cachorro preto, pois ganhava a aposta. Mas no outro final de semana, o mesmo homem dizia o seguinte: hoje quem vai ganhar a luta é o cachorro branco. Isso deixava os jogadores, os apostadores intrigados. Resolveram procurá-lo para perguntar: vem cá, como é que você acerta a aposta? Como é que você sabe qual é o cão que vai ganhar a briga? Ele falou: é simples, sou eu que alimento os cães. Na semana que eu quero que o cão preto ganhe, eu pego a ração do branco, dou toda para ele e deixo o outro defiando com fome. Na outra semana eu inverto, eu quero que o cachorro branco ganhe a briga. Então eu deixo o cachorro preto com fome e dou toda a ração e trato bem o cachorro branco. Irmãos, dentro de nós existem duas naturezas. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, com tendência para o mal. No dia que nós aceitamos a Jesus, é implantada em nós uma segunda natureza, a natureza espiritual. Na Bíblia, muitas vezes chamada de espírito. Quem é que vai ganhar? Nós alimentamos. Aquela que nós mais alimentamos. E que alimento serve para a nossa natureza espiritual? O estudo da Bíblia. A comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Diz aqui o desejado em continuação: como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. É simples, irmãos. Ou você come e vive, ou você não come e morre. Agora, muitos de nós estamos tentando viver espiritualmente sem alimento espiritual. Ou tentando viver daquilo que outro vive. Tentando viver da fé de outro. Tentando escorar a minha fé na vida de outra pessoa que está bem espiritualmente. Toda alma deve receber por si própria a vida da palavra de Deus.
Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Qual é o grande problema do mundo religioso, irmãos, que está atacando os reformistas? É que aí fora, nas demais igrejas, as pessoas confiam cegamente no seu líder, no seu pastor, no seu pregador, e elas não leem. O que o pregador falar é a verdade, é lei. Pronto. Agora, recentemente, uma mulher que não estava dando estudo ali, no centro de Braslândia, desistiu do estudo porque O pastor falou para não continuar. É exatamente assim. Então, como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra de Deus por nós mesmos. Eu não posso confiar no que o irmão Paulinho sabe. O irmão Paulinho é estudioso, ele sabe vários estudos, não posso confiar. Eu tenho que saber por mim mesmo. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. E segundo as profecias, irmãos, nós seremos provados individualmente. Porque a salvação, que é vivida de forma coletiva, a salvação é individual. E haverá de chegar um tempo que a liderança da igreja será aprisionada, será perseguida. Os primeiros a ir para a cadeia serão os líderes da igreja, que representam a organização. E nós vamos ter que responder por nossa fé sem a presença do nosso líder. Não vou poder ligar para o obreiro, ligar para o pastor, falar com o presidente da União. Sou eu e eu mesmo, e aquilo que eu aprendi, aquilo que eu construí durante o tempo de paz. O interessante também, irmãos, a Neymar disse que muitos estão esperando a chuva ser hoje para se preparar. Esses não receberão a chuva, porque há um preparo que antecede a chuva ser hoje. Muitos estão se preparando para a crise, para preparar o caráter. Mas a crise não prepara o caráter. A crise revela o teu caráter. O tempo de preparar o caráter quando é? Agora, o tempo de paz, quando nós temos liberdade religiosa. Não é isso? Nós estamos vivendo na época, irmãos, de analfabetismo bíblico, né? Estamos analfabetos espiritualmente, falando de Bíblia. Eu anotei aqui uma pesquisa que foi feita pelo Instituto da Bíblia, e foi elaborada também pelo grupo Barna, da Associação Americana da Bíblia. É uma pesquisa de 2014. Eles saíram à rua abordando os evangélicos e fazendo algumas perguntas. 81% das pessoas que eles abordaram: você conhece a Bíblia? Sim, eu conheço a Bíblia. 43 dessas foram capazes de nomear os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que a gente ainda sabe? Sabe? Então vamos falar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém. Então aqui a gente está melhor do que esse povo aqui, né? 50% sabia que João Batista era um dos 12 apóstolos. Olha só. 69% criam que Deus ajuda quem cedo madruga é um texto bíblico. Cuidado, eu já vi reformista citar ditado popular achando que está na Bíblia também. Tem que ter cuidado. Cite aí um. Faça por ti que eu te ajudarei. Eu já vi muito irmão citando isso aí achando que está na Bíblia. Obrigado. Eu também já vi. Eu misturei 2 versículos na aula do curso, e falou assim, está escrito aí. Então nós temos que ter cuidado, né? Aqui diz mais a pesquisa: 48% desses crentes acharam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. E 58% não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Imagina, que ignorância. Então o povo está com a Bíblia embaixo do braço, mas não sabem nada da Bíblia, né? Irmãos, a Bíblia tem o segredo de como não permanecer em Jesus também. Está no mesmo capítulo 6 de João, verso 53. Quem quer ler? 6,53. Como não permanecer? É o contrário do segredo para permanecer, né? Quem achou? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. É a mesma verdade ao contrário, né? Quem não comer e não beber, não tem vida. Então, irmãos, veja bem, no princípio do adventismo, o povo adventista era conhecido como o povo do livro. Se você queria saber o que diz a Bíblia, era só procurar um adventista. Há 30 anos atrás, essa era a nossa situação, especialmente os concordores.
Eram pessoas de Bíblia. E hoje? Hoje, a maioria dos membros, sem generalizar, né? Mas muitos dos nossos membros não são capazes de dar um estudo bíblico sobre algum assunto. Porque nós nos afastamos do estudo da Bíblia. E o estudo da Bíblia, irmãos, foi quem rachou a Igreja Católica no tempo de Lutero para nascer o cristianismo protestante. Foi isso que fez a diferença. Se nós fecharmos a Bíblia, nós vamos voltar para a ignorância da Idade Média, sem saber o que está escrito, sem saber o que Deus quer de nós, e vamos nos misturar com esse povo. Satanás bem sabe que todos quantos ele possa levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. O que Satanás faz? Negligenciar, grande conflito 418, nos leva a negligenciar a oração e o exame. Todas as pessoas que saíram da igreja, que abandonaram a verdade, elas nunca pensaram nisso, nunca passou pela cabeça. Mas Satanás nos levou a negligenciar duas coisas que nos mantém em pé aqui. O que é? Oração e estudo da Bíblia. Se você negligenciar a oração e o estudo da Bíblia, então você abre um espaço para Satanás. E eu pergunto, irmãos, quantos lares dos nossos reformistas, irmãos, não se faz mais um culto de manhã e à tarde? Não sei. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, pronto, estamos sem defesa. Quem é que nos protege? O que diz o Salmo 37? O anjo do Senhor, essa é a nossa proteção. Sem essa proteção, o que está ao nosso derredor, como diz Pedro? O leão, pronto para nos tragar. Se não tiver um muro de anjos, estamos perdidos. Aí a gente fica pensando, mas esse irmão era um pastor, ele cria na mensagem. Por que ele agora está descrente assim? Por que para ele agora tanto faz? Quebrou a barreira que protegia. A proteção, irmãos, em todos os sentidos, né? Ninguém sem oração, nem o pastor, nem a criança, nem o jovem, nem o adulto, ninguém sem oração se encontra livre de perigo, um dia ou uma hora que seja. Por isso que Paulo, sabendo disso, o que ele aconselhou? Orai sem. E Ellen White, comentando esse texto, ela diz que cada respiração seja uma oração. Os irmãos já pensaram se nós orássemos a cada respiração? Quando eu penso nisso, eu me lembro das roupas dos soldados romanos, né? Eram tão protegidas com escamas de bronze que a lança não penetra. Está guardado, está protegido. Então cada respiração, cada oração é uma proteção, é uma escama nessa roupagem do soldado cristão. É uma proteção. Se nós orássemos a cada respiração, quanto tempo teríamos para ver os erros dos nossos irmãos? Para pensar no fracasso dos outros? Nenhum. É esse tipo de comunhão que Enoque tinha. Ellen White comenta que ele não era um eremita, ele não se isolava da sociedade. Eu sou crente, não posso nem falar com esse povo aí. Ele vivia no meio do povo em íntima comunhão. A oração, irmãos, é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Qual o segredo do poder espiritual? Jesus passava a noite no monte orando. Ninguém estava lá para ver. Quando ele descia do monte de manhã, ele estava cheio de... expulsava demônio, ressuscitava mortos. Ninguém podia com ele. Nós só queremos essa parte, nós não queremos a parte do sacrifício. Nós só queremos a parte do poder. Como eu gostaria, como Jesus, expulsar o demônio. Mas não queremos passar a noite em oração. A oração é o segredo do poder espiritual. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa. Muitos de nós, irmãos, estamos tão fraquinhos espiritualmente que a tentação vem lá na esquina e já estamos caindo.
vem uma doutrina errada, ouve no YouTube, vê uma doutrina errada no YouTube, passa a crer. Coloca dúvida, será que a igreja tem quarto anjo? Será que é o quarto anjo? Porque estamos tão, muitas vezes, dispersos e fracos. Eu selecionei aqui alguns textos, ainda continuo lendo. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Caminhar Cristo 98. É impossível prosperar. Então, tem irmãos na igreja que estão na igreja do jeitinho que você conheceu há 20, 30 anos atrás. Não houve prosperidade, porque é impossível prosperar sem oração. A primeira respiração da alma pela manhã deve ser pela presença de Jesus. Sem mim, disse ele, nada. Qual é o hábito mais comum das pessoas agora com relação ao momento de acordar? Pegar o celular. Pegar o celular para ver os hábitos. É triste, né? É muito triste. Tem até um irmão da igreja lá na Bahia, irmão Clóvis, colocou no status dele assim. Como é que foi? Primeiro Jesus, né? Você viu no status do Clóvis? Primeiro Jesus, depois o WhatsApp. Porque muitas vezes estamos colocando outras coisas de menor importância ou até sem importância no lugar de Jesus. Eu vou repetir isso aqui que eu gosto muito desse pensamento. A primeira respiração da alma pela manhã deve ser a presença de Jesus. Sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode nem respirar. Então quando a gente acorda e tem a consciência que está vivo mais um dia, qual é o primeiro pensamento? Agradecer. Sem mim, disse ele, você não pode nem descer da cama. Tem gente que desce da cama, pisa de mau jeito e fica aleijado. Passa mal. Às vezes você amanhece com um torcicolo. Quem já amanheceu assim? Pescoço duro, é horrível. Sem mim, nada podeis fazer. Nem respirar, irmãos. Podemos sem Jesus. Mas nós descemos da cama correndo e esquecemos do mais importante. E talvez lá pela tarde aconteça alguma coisa muito desagradável com você. Aí a primeira coisa que o Espírito Santo fala: você não esqueceu alguma coisa importante hoje? Você fala: esqueci. Eu esqueci de orar. Eu esqueci de fazer o culto. Eu esqueci de agradecer. Eu esqueci de pedir. Quanto maiores e mais urgentes eram as tarefas de Enoque, mais constantes e sinceras eram as suas orações. Olha, nós fazemos tudo o contrário. Quando eu tenho a minha agenda lotada, o que eu faço? Tenho que fazer o culto bem rapidinho, cantar um hino bem pequenininho, falo um verso de cor, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Já Enoque fazia diferente. Diz aqui: quanto maiores e mais urgentes eram as tarefas de Enoque, está no Obreiros Evangélicos 52, mais constantes e sinceras eram suas orações. Eu estou com a minha agenda lotada hoje, então eu vou precisar mais de Jesus do que ontem, do que os outros dias. Então eu vou dedicar mais tempo pedindo a Ele graça e misericórdia, para eu conseguir fazer tudo e para terminar o dia bem, né? Essa deve ser a nossa opção. E partindo para o fim, irmãos, o Espírito de Profecia diz: negligenciai qualquer coisa de natureza temporal. O curso, o trabalho, a faculdade. As pessoas responsáveis não chegam atrasadas no trabalho, né? Dificilmente uma pessoa responsável chega no trabalho atrasado, só se acontecer alguma coisa grande mesmo. Acordam mais cedo. O nosso filho estuda de manhã, ele acorda às 5h30 da manhã para estar na escola às 7h20. 5h30 ele está acordado. A irmã, 5 horas. Aí ele fala: quando vai pro trabalho, você matar. Para a igreja. Aí eu conheço uma igreja que não é muito longe daqui, que os irmãos chegavam atrasados 9 horas na igreja, da escola sabatina. Aí os irmãos se reuniram, a liderança, alguns anos atrás, e falaram: vamos começar a escola sabatina 9h30, para ninguém chegar atrasado? Vamos. O que aconteceu? Chegou mais atrasado ainda. Quem chegava atrasado 9 horas, começou a chegar atrasado 9h30, chegava 10. Adianta? Irmão, deixa eu O comentar. problema está no horário? Não está Não, no horário, uma né? pessoa. Lá na igreja que eu congregava no Ceará, eu era adventista da igreja nominal, né? Sim. Aí então, tinha um irmãozinho lá que ele foi diretor dessa igreja, que os irmãos sempre faziam assim, né? Chegava atrasado. Aí sabe o que ele fez? Ele fez foi inverter os horários.
Quando o povo chegava, nós já estávamos terminando a escola sabatina. Aí o pessoal ficava danado de raiva. Não, ele disse, não, o horário é 9 horas. Já acabou. Aí mudaram para 8 horas. Aí a hora que o pessoal só chegava na hora do culto. Por quê, irmãos? Porque Deus está testando as nossas prioridades, né? O que para nós é mais importante? É o trabalho? É claro que quem trabalhou, como a irmã Cláudia levanta 5 horas todos os dias para o trabalho, é claro que o corpo diz assim, hoje você vai descansar, né? Mas é uma maneira de nós roubarmos a Deus. Porque os 6 dias é nosso, no trabalho. Eu falo, ó, o meu eu não posso deixar um tempo para Deus. Mas quando for do Senhor, eu faço isso. Eu descanso e tiro um pouco do tempo da minha devoção. Então, precisamos pedir graça a Deus para que possamos eleger as prioridades e colocar na ordem certa, né? E que fosse negligenciar qualquer coisa de natureza temporal, o estudo, o trabalho, mas assegurai-vos de seres alimentados com o pão da vida. Né? Sair de casa sem fazer o culto é uma loucura, né? Porque a gente está saindo assim de peito aberto para o mundo, para o que vai acontecer nesse dia, né? Ellen White, quando visitava as pessoas, ela escreveu que tinha medo de dormir numa casa onde não era feito orações. Pressão divina, né? E devemos separar tempo para orar, diz aqui o grande conflito. Se não fizermos por permitir que a mente se envolva com interesses seculares, olha só, o Senhor talvez nos dê esse tempo removendo nossos ídolos, sejam estes ouro, casas ou terras férteis. Olha como Deus trabalha às vezes com algum. Uma vez um meu amigo meu me ligou da igreja e falou, olha, a empresa dele quebrou, mudou a situação do trabalho. Ele falou, agora eu estou tendo mais tempo para Deus, mais tempo para orar. Aí eu falei para ele desse texto. Repete aí, irmão. Devemos separar tempo para orar. Se não o fizermos, por permitir que a mente se envolva com interesses seculares, o Senhor talvez nos dê esse tempo, removendo os nossos ídolos, sejam estes ouro, casas ou terras. Então, exemplo, eu tenho uma fazenda, a fazenda não me deixa ter tempo de devoção. Porque cedo eu tenho que cuidar do gado, tenho que dar ração para o gado, tenho que dar água para o gado. Está dizendo aqui que talvez Deus use essa maneira de trabalhar e me tire a fazenda. Então agora eu tenho tempo. Então, para me salvar, Deus tira talvez aquilo que eu mais amo, está tomando o lugar dele. Está tomando lugar, né? Igual aquele pintor que pintou uma linda tela, né? Alguém chegou perto, estava no lugar alto de um prédio. E ele começou a admirar a obra que ele tinha feito, a tela, a pintura. E ele começou a se afastar de mansinho e admirar ali a tela. Chegou alguém perto, ele estava perto do precipício. E alguém avançou no quadro e sujou, bagunçou a pintura, para ele correr para frente. E assim foi. Ele foi salvo, mas foi atingido aquilo que ele tanto amava, que era a pintura. Mas se não fizesse isso, ele estava a cair de costas no precipício. Então, às vezes, Deus tira de nós aquilo que nós mais amamos, se esse, aqui está citando o ídolo, né? Se aquilo foi estabelecido como ídolo, ele nos tira o tempo da adoração, da comunhão, mas é por amor de nós. Eu quero terminar lendo: esmorece o vosso zelo, esfria o seu primeiro amor, aceitai novamente o oferecido amor de Cristo, comei da carne, bebei do sangue, e vos tornareis um com o Pai e com o Filho. Irmãos, quantos de nós gostaríamos de dedicar um tempo diário para o estudo da Palavra de Deus? Se não fizermos, não estamos fazendo, a partir de agora. Quantos de nós gostaríamos de tomar essa decisão aqui na presença de Deus? Alguém? Amém. Está escrito, nem só de pão, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus.